Oi, gente, cá estamos para analisar erros de arbitragem da 36ª rodada do Campeonato Brasileiro com Péricles Bassols. A gente já teve rodada que teve muito erro. Essa rodada não teve tanto erro assim, né? Isso, menos erros, 2 erros apenas. Na verdade, 2 lances que nós separamos para explicar um pouquinho didaticamente como são e como é com a interferência do VAR, para a gente chegar a algumas conclusões e falar um pouco deles. Até porque ainda é a nossa primeira temporada, né? Tendo VAR no Campeonato Brasileiro inteiro, então ainda estamos então, entendendo. É uma evolução natural durante todo o campeonato, a ferramenta foi se ajustando, os árbitros foram se ajustando. Era interessante que eles pudessem treinar mais para errar menos durante o campeonato, mas não aconteceu, teve que ferir na carne. Chegamos ao final com menos lances, mas ainda acontece. E a gente também está se ajustando para entender melhor em que momento o VAR também pode ou não mostrar. Isso aí. Atuar, né? Vamos começar com o lance entre Palmeiras e Flamengo, que para mim não tem muita polêmica, porque para mim é pênalti. Isso, para mim também é pênalti, Tainá. E aí o que acontece é que o Ricardo Marques não marca um pênalti claro, ele não consegue ver a mão é o Mari, né? Na jogada. Não, o Rodolfo. É o Rodolfo. Ele não consegue ver a mão do Rodolfo puxando, porque o próprio corpo do Dudu tapa essa mão que está puxando, ele não vê. Era um lance para VAR, mas ele não marca falta nenhuma e depois acontece a marcação do impedimento. Tá. Então, assim, o VAR, com a marcação do impedimento, acaba não entrando e como ele não marca nada, segue o lance. Como tem essa questão do puxão, pode ser um lance interpretativo e tal, provavelmente na conversa dele com o VAR achou que era interpretativo e não entrou. Para mim não tem nada de interpretativo. Você chamaria se fosse VAR? Eu chamaria se fosse VAR para a marcação desse pênalti, porque o puxão é claro, não é interpretativo. Ali tem um puxão desde o início, um puxão até assintoso, porque vai no meio das pernas do Dudu, e aí assim, fica muito claro para mim que houve o puxão e que isso era para marcação de pênalti. A galera que está nos acompanhando e que está vendo aí o lance, dá para ver que o Bandeira, a bandeira tá baixa, né? Não, ele não levantou até agora. Ele não estourou levanta. A bandeira. Ele vai estourar a bandeira depois que o Flamengo rouba a bola e toca para lá. Aí agora ele levanta a bandeira e o Ricardo acata a marcação dele. Isso não interfere no VAR chamar ou não chamar? Não interfere na marcação do possível pênalti, porque o lance estava acontecendo e aí ele marca o impedimento. Se ele marca o impedimento antes, ele apita sim. Tá. Aí estaria morta a jogada. Daí a jogada já parou, né? O que a gente precisaria entender é se ele apitou ou se não apitou. Só que como parece que ele levanta a bandeira só depois, e essa é a recomendação, que ele levante a bandeira apenas depois que a jogada sai da área, ou a jogada que estava sendo construída saia lateralmente ou para fora da área, isso não aconteceu, isso acontece depois, ele poderia ter tido uma avaliação de VAR. Muito bem, então temos esse primeiro lance aí. O segundo lance é entre Fluminense e Avaí, um pênalti que... Vou ou não vou? Na verdade, foi um pênalti que o Fluminense cometeu, um pênalti muito bem marcado, e aí a gente tem... É muito curioso, porque esse lance, Tainá, só aconteceu no campeonato 2 vezes. As 2 vezes com o Fluminense. Uma no Fluminense Bahia, se eu não me engano, que o Agenor adianta e é expulso, porque já tinha cartão amarelo. E agora com o Marcos Felipe, se eu não me engano, que é o goleiro do Fluminense, que é lá. Ele adianta, na verdade a gente iluminou o jogador para ver depois o momento da invasão, porque a gente tem uma invasão na segunda cobrança. Essa é a primeira cobrança, o goleiro do Fluminense adianta, tira o pé da linha e hoje isso é factual, o VAR tem que chamar, por quê? Porque ele impede um gol, ele defende uma bola fora da lei, fora da regra. Ele tira o pé da linha e aí o VAR tem que interferir. E aí o questionamento da torcida do Fluminense, da diretoria do Fluminense... Por que não voltou? Por que não voltou essa cobrança com esse adiantamento no momento do adiantamento? Porque só voltaria se aquele jogador que adianta impacta fazendo gol. Como não tem impacto Mas tá fora dele, da regra, não tá? Tá, mas é procedimento. E aí quem tem que cuidar é o árbitro de campo. Né? Por mais que pareça pra gente estranho e contraditório em relação à primeira cobrança, a segunda cobrança ela só tem interferência do VAR se aquele jogador que invadiu chega num possível rebote e faz um gol. Como a bola entrou e ele não participa, nada a fazer pelo VAR. Só a equipe de campo poderia interferir. A gente pode discordar, como me parece que você está discordando. A gente pode discordar, eu também posso, e também não gosto. Acho que o VAR deveria ter para essas situações também, mas aí é só o que a gente acha. Hoje o protocolo e a lei
prevêem que esse tipo de lance, quem tem que cuidar é a arbitragem de campo na invasão, quando não há impacto. Vou repetir, se aquele jogador impacta fazendo gol, aí sim o VAR tem que entrar porque ele não poderia invadir. Isso, assim, dá pra ver claramente, né? Quando o goleiro se adianta, ele tem uma interferência quando ele No tá gol. se adiantando. E aí Exato. vamos lembrar, o gol está num dos 4 elementos do protocolo, né? É gol, identidade de jogadores, pênalti e... Impedimento. Ah, não, impedimento é impedimento gol. já tá. Mas impedimento. É. Identidade de jogadores, gol... identidade de jogadores, gol... Impedimento e... Não, cartão vermelho a gente falou aqui. Cartão vermelho direto. Cartão vermelho Cartão direto. vermelho direto, isso aí. Exatamente. Muito bem. Então, a gente mostrou aqui os lances que temos nessa 36ª rodada. Algumas rodadas a gente tem lances mais polêmicos, outros não. Acho que esse do pênalti, de voltar o pênalti, gera um pouquinho de polêmica. Sim. Porque o torcedor pensa que se tem que cumprir a regra real, É isso. tem que cumprir meio que a todo momento, É exatamente né? o desconforto que causa, né? Na primeira cobrança você cumpre, na segunda você não cumpre, e aí gera esse desconforto. Mas hoje é a letra da lei, é a letra da regra, ela tá aí para isso, a gente tem que se conformar com ela. A gente pode não gostar, pode discordar, vamos levar uma possibilidade, uma ideia para a FIFA, né? A gente pode fazer isso também, mas mandar cartas, quem quiser pode fazer isso, mandar carta, isso ideia. Isso toda hora, né? Eu acho que a gente vê lance que a gente pensa, cara, essa regra, ela não tem nada a ver. Mas a regra vai fazer o quê? O árbitro tá lá pra cumprir a regra. Manda um e-mail pra board. Os amigos tudo do Bassol estão lá pra cumprir a regra. Manda um e-mail pra board sugerindo que isso seja motivo de revisão. Quem sabe a board na próxima reunião anual vai fazer a mudança. Lances analisados na próxima rodada. Se tivermos mais polêmica, a gente volta com o Bassols pra analisar mais lances, tá bom? Tchau, beijo. Beijo, tchau, tchau.